Olá meninas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu compartilho uma experiência que eu vivi e estou vivendo ainda, sobre tumor de pele. Quando a gente recebe essa notícia, a palavra tumor, pra mim foi uma palavra de muita consistência, de muito baque, assim. Por mais que é benigno, é tratável, eu fiquei mal na época. E hoje eu já consigo... Eu lido com naturalidade a respeito. O meu dermatologista, ele explicou que eu sempre tenho que analisar o meu corpo. E se notar qualquer novo tumor, nova mancha, novo carocinho, eu tenho que voltar lá para tirar. Ele não me disse nada referente a ficar maligno ao longo do tempo. Acredito que tumor de pele é isso mesmo no meu caso. Mas eu tendo apenas 23 anos, vou fazer 24 anos ainda, eu me assustei com a notícia, com essa situação. Então, o primeiro tumor que eu notei e tive que tirar foi esse aqui no braço. Deixa eu ver se vai focar. E esse tumorzinho, ele era uma manchinha minúscula, mas eu notei que ela nunca cicatrizava. Era como se fosse uma feridinha que tinha magoado e ficou uma manchinha meio marrom em volta. Ela cicatrizou e ficou marrom. Aí chegou num tempo em que ela começou a sair sangue. E eu sentia muita coceira ali em volta e às vezes ficava quentinho em volta dela. E ficou isso por meses. E quando eu percebi, eu tinha virado um ano. E essa manchinha não tinha sarado ainda. Então eu fui no dermatologista pra saber o que era. E me incomodava bastante ver ela ali. Ela era pequenininha, assim, não atrapalhava em nada. Mas me incomodava saber que ela tava ali me incomodando. Algo tão pequeno. Quando eu mostrei pro dermatologista, ele já diagnosticou o tumor de pele. Fizemos exames pra ver se era isso mesmo e retirou. Ficou essa cicatriz, eu acredito que isso é queloide, né? Ficou inchadinho em volta, ficou estufadinho. E eu sinto assim, não uma dor, mas incomoda quando eu encosto. Então se fosse só estético eu não teria tirado, porque a cicatriz ficou maior do que a mancha que eu tinha. Mas me deu um alívio muito grande quando tirou, eu falei, pronto, o problema acabou. E ele falou pra mim, sempre analise no seu corpo se surgir novas manchas ou algo do tipo. Então eu fiquei muito cabreira depois que eu tirei essa. E aí eu comecei a analisar e percebi que eu tinha uma na perna. Eu sempre tive essa manchinha, eu achava que era uma manchinha de nascença. E eu sempre tive ela, então eu fiquei tranquila quanto a ela. E aí quando eu tirei a do braço, eu corri na da perna e fiquei olhando. Ela tava do mesmo jeito que sempre foi e nada mudou. Porém, passado um tempo, essa manchinha começou a crescer um carocinho. E ela tem aumentado cada vez mais. E tipo, ela não tá grande, tá no tamanho de um dedo agora aproximadamente. E ela tem aumentado e ficado no mesmo aspecto que a outra e com carocinho embaixo, da mesma forma que a outra era. E às vezes coça, mas não sai sangue nem nada. Então já tive que marcar dermatologista de novo e provavelmente vai tirar essa da perna também. O que eu levo dessa experiência é que a gente tem que cuidar mais da saúde. Falam que pode ser devido a muito sol. A única época que eu tomei muito sol foi quando eu morava em sítio, na infância. Eu brincava muito no sol e ficava muito tempo no sol. Mas eu era criança, eu tinha em torno de 10, 11 anos. Eu vim embora para Campinas com 12 anos, então eu não fiquei muito tempo. E a única época que eu pegava sol era essa época aí. Atualmente eu não sou de tomar sol nem nada do tipo. Então eu acredito que ele pode ser hereditário mesmo. E é uma situação assim um pouquinho chata, que eu sempre tenho que analisar o corpo. Mas hoje em dia já acostumei com a situação. Eu gostaria de ler um pouquinho pra vocês sobre o tumor de pele. O meu médico fala carcinoma pra mim. E o que é um... Aqui tá escrito câncer, eu não gosto dessa palavra. O que é um câncer de pele? O câncer de pele é um tipo de tumor mais incidente na população. Cerca de 25% dos tumores são de pele. O tumor de pele é definido pelo crescimento anormal e descontrolado das células da pele, né? E no caso, qualquer célula que compõe a pele pode originar um câncer. Logo, existem diversos tipos de câncer de pele. O dermatologista está na linha de frente para a prevenção
e diagnósticos, tratamentos e acompanhamento do problema. Então, no caso, eu tenho o dermatologista que eu já fiz, né, essa cirurgia do primeiro e já marquei a próxima. A próxima consulta, com certeza ele vai tirar, porque esse da perna, ele tá maior do que o que eu tinha no braço, e ele cresceu, assim, tipo, de meses pra cá. Eu fico até pensando se não foi o meu nervosismo de ficar caçando o problema no corpo, se não fez agravar, porque diz que o câncer não mata, o que mata é a forma como você fica diante dele, né? Não que isso é um fato, mas pra explicar às pessoas que quando descobrem que estão com tumores, que elas ficam mais desanimadas e parece que a doença se agrava, né? Com a sua tristeza, a sua depressão. E não que eu sou depressiva hoje eu vivo normal, eu acostumei, vou atirar, eu sei que eu vou ficar alguns dias de molho aí, mas é preciso. Então o tratamento é muito crucial. Então foi o que aconteceu comigo e por conta disso, de eu sempre me considerar alguém saudável e aí de repente descubro que estou com um tumor de pele. Por mais que muitas pessoas falem, é só um tumor. Eu já cheguei a ouvir isso. Gente, pelo amor, é só um tumor de pele. Pra que tudo isso? Gente, a gente tem que aprender a respeitar a dor do próximo. Meu esposo, no caso, ele me deixou ficar triste. Os primeiros dias eu chorava, eu ficava preocupada se não poderia ser algo mais grave. Eu não tinha feito a biópsia ainda. E aí, então eu fiquei assustada, assim. Mas depois que o médico me tranquilizou, no dia que eu fiz a microcirurgia, né, pra retirar, eu fiquei super bem, mas depois que eu olhava pro meu braço cortado e com ponto, eu chorava porque não era algo normal do meu corpo. E hoje eu vejo aqui, né, essa cicatrizinha, se eu ando na rua de regata, por exemplo, as pessoas analisam, elas ficam olhando, tipo, isso não é cicatriz de BCG, o que é isso? Então é algo assim que me marcou, literalmente, e não fazia parte de mim. Então isso me deixou bastante baqueada. Então, meu conselho pra você que tá assistindo e já passou por isso, ou está passando por isso, não importa a forma como você ficar, a forma como você reagir, vai atrás e procura retirar se você vê que é algo que te incomoda. O meu dermatologista me deu a opção de não retirar, ele perguntou como que tava e ele só me aconselhou a retirar a partir do momento em que eu disse que sangrava às vezes, e que ficava quente e sangrava. Aí ele me aconselhou a retirar. Caso não tivesse acontecido esse sintoma, ele falou que iria me aconselhar a deixar ali e que não iria me fazer mal. Mas me fazia mal ver, e a partir do momento em que ele tocou na palavra tumor, eu vi aquela manchinha, ela me fazia mal. Então, quando eu expliquei pra ele que sangrava e tal, ele me aconselhou a retirada. Mesmo que ele não tivesse me aconselhado, eu ia pedir pra retirar pela questão de ficar bem, a minha saúde mental ficar boa. Eu não tenho a expectativa de nunca mais me dar. Eu acredito que eu tenho 23 anos ainda, então tem muito chão pela frente. Se me der mais futuramente, que seja algo controlado que eu possa tratar, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau e até a próxima!